Pergunte-se a si mesmo, onde eu estou errando? Esta promessa de grande alegria, a paz que excede o entendimento, elas são encontradas no Evangelho da Graça. Você precisa entender o que é o Evangelho da Graça. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre fazer, é sobre o que Ele já fez. Não é sobre esforço, é sobre descanso. Não é sobre orar pela vitória, orar por cura, mas é orar a partir da vitória. Bem, nós conversávamos em off sobre o que falaríamos nessa entrevista. E eu creio que seja crucial lançar o fundamento daquilo que você quer dizer. Quando você se refere ao Evangelho da Graça, porque tem algo muito louco acontecendo. Sim, é verdade. Sabe, infelizmente, toda vez que Deus restaura uma verdade... E sabe, eu seria a primeira pessoa a ficar, de fato, muito preocupado se essas coisas fossem ideias inventadas, saindo ideias do nada. Isso seria um engano. Mas o que acontece hoje nada mais é do que Deus restaurando o Evangelho à igreja. O mesmo Evangelho que Deus restaurou na época da Reforma, com Martinho Lutero, na justificação pela fé. E então Deus começou a restaurar os dons do Espírito. E Deus começou a restaurar verdade sobre o corpo de Cristo, amém? E também a importância da nação de Israel. Tudo isso está sendo restaurado. E finalmente vemos Deus restaurando a plenitude do Evangelho, a verdade do Evangelho. Porque o mundo aí fora não estão ouvindo o Evangelho. Não, eles não estão. Se você colocar um microfone na boca das pessoas aí na rua, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você acreditasse que existe um céu e também o inferno, sabe, o que te qualifica para ir para o céu? Bom, certamente você ouviria muitas obras. Sabe, eu procuro ser uma boa pessoa, eu procuro não fazer o mal a ninguém. Procuro ser bom para a minha família. Eu sou um trabalhador, não prejudico a vida de ninguém. É sempre baseado nas obras. Eu sou uma boa pessoa. Ninguém, exceto os cristãos, vão dizer que é pelo sangue de Jesus. Então, qual a mensagem que tem chegado a eles? O que eles sabem sobre a pessoa de Deus? É sempre sobre obras. Então, creio que Deus está restaurando o Evangelho da Graça. E a graça é definida em Romanos 11:6, diz assim: favor imerecido. E o que Paulo está dizendo é que se é pela graça, não é por obras. Caso contrário, não será graça. Se é baseado em obras, não tem a ver com a graça. Porque as obras pressupõem méritos. Eles são antítipos. Porém, uma vez que você experimenta favor imerecido, e você só experimenta isso nos momentos que você menos merece, isso te faz corresponder. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Uau! Amém? Mas é necessário experimentar esse amor do Pai. E o que na maioria das vezes ouvimos são mensagens baseadas no Velho Testamento. Você tem que amar a Deus, amar a Deus. E o maior mandamento de todos é: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma. O próprio Jesus disse que esse é o maior de todos os mandamentos. Mas alguém tem feito isso? Não. Até Davi, um homem segundo o coração de Deus, falhou feio. Apenas uma pessoa conseguiu: Jesus Cristo. Amém? É como se Deus colocasse o homem debaixo da lei durante 1500 anos e dissesse: pode tentar. Vocês se baseiam na sua própria força? Então vai lá. Me ame de todo o seu coração, o maior mandamento da lei, me ame com todo o seu coração. Ninguém conseguiu. Daí então o Senhor diz: agora é minha vez. Depois de 1500 anos, Deus diz: eu vou te amar, de todo o coração e de mãos abertas ali na cruz. Uau, Ele deu sua vida por nós. E hoje nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sim. Mas sabe, temos que ter cuidado porque às vezes a nossa ênfase está em você precisa amar mais a Deus ou amar mais a Deus. E aí novamente estamos no nosso esforço. Na verdade, nosso papel é desembrulhar o amor de Deus pelas pessoas. E para isso temos o Espírito Santo. Nós vemos que no Velho Testamento toda promessa tinha uma condicional. Todas as promessas. E quando Jesus morreu na cruz e se tornou pecado e ele morreu por nós, é como se cada condição fosse removida. Todas foram cumpridas. Todas foram cumpridas. E agora todas as promessas estão nele, onde temos o sim e o amém. Uau, isso é algo que explode a nossa mente. E sabe, a questão é a seguinte: nós dizemos para as pessoas que elas podem ser curadas, que elas podem operar no favor de Deus, mas eu creio que lá no fundo, sabe, elas querem acreditar, mas eu não tenho o que é preciso. Porque eu sei que tem pecado na minha vida, então como Deus vai me favorecer? Como vai me abençoar? Sabe, eu me conheço. Sabe, eu vou te dar um exemplo. É como se você estivesse mexendo um dia ali naquelas maquininhas, nos caixas eletrônicos, ok?
Sabe aquelas máquinas onde você pode sacar dinheiro? E aí, de repente, você vê que o saldo da sua conta é de 5 milhões. Ok? Vamos só imaginar que você não tem 5 milhões, Eu não tenho ok? mesmo. Seria bom. Com certeza seria, né? E aí, você vê que tem 5 milhões na sua conta e você diz, como é que isso foi parar aí? A sua primeira reação ia ser pular, você ia ficar muito feliz. Olha pra isso, eu sou um milionário, eu sou um milionário! Você ia ficar muito feliz por 5 minutos e depois você ia parar e cair na real. Mas peraí, como isso foi parar aí? Entenda que antes de você se regozijar com algo não merecido, você precisa entender o porquê. Poderia ser um erro do caixa. E aí você liga para o banco. E o banco diz, não há nenhum erro. De acordo com os nossos registros, alguém que preferiu ficar anônimo depositou esse valor na sua conta. Então é seu. Agora sim, a sua alegria está completa. Agora sim, você tem a razão para se alegrar. Então, quando falamos da graça, falamos desta razão. Porque podem acreditar no amor do Senhor. Como ali na cruz, Jesus pagou o preço e como Deus, na verdade, não pode. E digo com reverência, Deus não pode nos condenar hoje. Aqueles que creem em Jesus, porque Ele já condenou o seu Filho por causa destes pecados. E uma vez que Ele já condenou o seu Filho, Ele não pode nos condenar, seria injusto. E foi Deus que planejou assim. Então agora temos um fundamento para a nossa paz. Sabe que uma das habilidades que mais me abençoou foi o termo nascer de novo. Porque teve um novo significado pra mim, apesar de nascer numa casa de pastores, onde eu percebi que o lugar que você nasce é a sua natureza. É por isso que cachorros têm cachorrinhos, vacas têm vaquinhas, gatos têm gatinhos. É a natureza do cachorro, é a natureza da vaca. Então quando nós nascemos de novo... Nascemos de Deus. Nascido de Deus. Você sabe, eu tenho 5 filhos. E eu falava isso com a minha esposa, porque quando eles nasceram, foi minha esposa que deu a luz, é claro, então ela entende melhor. Mas eles nunca foram gratos ou nos recompensaram nos primeiros anos de vida. Ficavam acordados de noite, faziam muita bagunça. Nunca disseram, obrigado, pai, por trocar minhas fraldas. Nada disso. Na minha casa também foi assim. Mas ainda assim, eu entregaria minha vida. E ainda hoje, com todos os meus filhos crescidos, sabe, eu os amo tanto que não havia nada que eu não faria por eles. Sabe, isso não é nem mesmo uma fração do quanto que Deus os ama. E isso me fez entender a graça dele. Isso quer dizer que eu nasci na família de Deus. Ele não resiste. Ele me ama demais. E creio que quando as pessoas entendem esse evangelho da graça, essa mensagem da graça, elas começam a perceber quão amados eles são. E você fala disso muito bem. Eu ouvi um sermão que você falava, pare de se preocupar. Então comente sobre isso. Nós precisamos nos preocupar sobre o nosso amor por Deus. Sabe, eu cresci desse jeito. Oh meu Deus, você estava comentando sobre isso agora. Sabe, eu sempre costumei meditar no Evangelho de João. Sabe, João por 5 vezes se autodenominou como o discípulo o qual Jesus amava. E já ouvi pregações dizendo que de todos os discípulos, Jesus amava mais a João. Isso não pode ser verdade porque ele ama todos nós de igual maneira, ok? Agora então, por que João dizia que ele era o discípulo o qual Jesus amava? Por exemplo, ontem nós jantamos juntos com o pastor Joe e você também estava lá. Imagine se eu escrevesse um diário. Ontem à noite estive com o pastor Joe, com o pastor Lawrence, com o pastor Leon e o pastor que Jesus amava. O pastor Darren e o pastor que Jesus ama. Sabe, o que isso quer dizer? Eu estou praticando o amor dele por mim. Ele nos ama de forma igual, mas eu estou praticando isso. E naquela última ceia havia outro discípulo ali, que se orgulhava do seu amor pelo Senhor. Este era Pedro. O seu nome significa pedra, ele representa a lei. E eu imagino que ele deve ter apontado para todos os discípulos dizendo, se todas essas pessoas aqui te abandonarem, mas eu nunca. Onde quer que o Senhor for, eu irei, e eu posso morrer pelo Senhor. E Jesus respondeu, antes do galo cantar, esta manhã você vai me negar 3 vezes. De jeito nenhum. Ele representa os crentes que se orgulham do seu amor pelo Senhor. Enquanto João, sendo mais jovem, ele estava à direita de Jesus, e aí ele se inclinou. Na verdade, o costume dos israelitas naquela época era de se inclinar na mesa, e ele se reclinou para trás em Jesus.
E esse gesto expressa que eu sou o discípulo que Jesus ama. Sim. Eu não dependo do meu amor por ele, eu dependo do amor dele por mim. Ele deitou no peito de Jesus. Em essência, ele está dizendo, eu sou o discípulo que Jesus ama. E a propósito, o nome de João significa graça, Yohanan, a graça de Deus. E Pedro significa pedra. E Pedro dizia, eu sou aquele que ama o Senhor. E João disse, eu sou aquele que Jesus ama. E quando aquela noite estava terminando e o dia estava amanhecendo, onde estava o discípulo que se orgulhava do seu amor pelo Senhor? Derramando lágrimas de arrependimento. Por ter negado Jesus 3 vezes. Ele não queria. Ele de fato amava o Senhor, mas ele acabou no fracasso e em vergonha. Enquanto o discípulo que se orgulhava do amor do Senhor por ele era o único que ficou aos pés da cruz. Uau. E ele pôde servir ao Senhor. Jesus disse para ele, cuide da minha mãe. Sim. João, cuide da minha mãe. E ele também foi o primeiro discípulo a reconhecer Jesus 2 semanas depois de ter ressuscitado, ali no mar da Galileia. O Senhor andava por ali e perguntou, vocês pegaram algo? Não, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Jogue as redes do outro lado. E eles pegaram muitos peixes. A Bíblia não diz João, a Bíblia diz o discípulo que Jesus amava o olhou e disse, é o Senhor. Quando você confia no amor do Senhor por você, isso te dá uma rápida percepção. Te torna alguém disponível ali nos pés da cruz. E onde é que está aquele que se orgulhava do seu amor? Ele falhou. E eu creio que isso ilustra muito bem que quando você está debaixo da lei, você ama o Senhor de todo o seu coração, mas ninguém consegue fazer isso. Já na graça, é Deus quem nos ama. Então o nosso foco deve estar no amor dele. O seu amor por mim. Exato. Eu costumo dizer assim, que aquele que é melhor amado, também ama melhor. Aqueles que sabem que são amados, eles amam. Existe um hino antigo que eu gosto muito que diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos a ele e amamos uns aos outros. Amamos a nossa família porque ele nos amou. E sabe, é isso que está faltando. A mensagem não está totalmente clara, sabe? Ela é um pouco ambígua. Nós dizemos, você tem que amar a Deus, você tem que amá-lo. E as pessoas ficam ali, sabe? Eu fui pastor de jovens durante alguns anos e eu pregava, você tem que amar a Deus. E enquanto isso, no meu interior, eu dizia, como eu faço isso? Nós nunca o amamos como deveríamos, mas eu de fato amo a Deus e hoje amo mais do que nunca. Mais do que nunca. O que é interessante sobre isso que você acabou de falar é que os psicólogos cristãos dizem que de onde alguém obtém um senso de significado, um senso de importância, um senso de valor, isso vai determinar a qualidade da sua vida. Então, se meu senso de significado vem do meu trabalho, isso será meu foco. Se meu senso de significado vem da minha aparência, aí eu vou ter um problema, porque o efeito da gravidade afeta todos nós, sabe? Agora, se meu senso de significado vem do quão amado eu sou, isso se torna a maior segurança que alguém pode ter. Ou pode sentir. Saber que Deus me ama, e é daí que vem o meu valor. E todo o resto acontece como consequência desse amor de Deus. E sabe, essa é a verdadeira humildade. Nós falamos sobre humildade e orgulho no corpo de Cristo e como isso funciona. Sabe, a Bíblia diz que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Essa é a atitude mais humilde que alguém pode ter. Mas veja o que o versículo diz. Antes de dizer que ele lavou os pés, diz que Jesus, no livro de João, diz que Jesus, sabendo que ele iria para o Pai e que tinha vindo do Pai, sabendo que tudo pertencia a ele, tudo estava em suas mãos, ele se abaixou e lavou os pés deles. Então somente uma pessoa segura pode ser humilde, que as pessoas orgulhosas são orgulhosas porque elas são na verdade inseguras. E um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje é de uma liderança cristã insegura. Sim, eu concordo. Porque se somos pessoas seguras, nós servimos. O ditado diz que aqueles que agem com superioridade é porque se sentem inferiores. E quando somamos tudo isso, faz muito sentido o que você disse, é verdade. Se você tem de fato essa segurança que Jesus te ama, aí nada mais importa. De fato não importa. Você pode até me amar, seria bom, mas ele me ama. E é isso que importa. Israel disse para Deus no pé do Monte Sinai, e até aquele momento não havia lei. Quando Deus os tirou da terra do Egito, ele não deu nenhuma lei. Quando atravessaram o Mar Vermelho, não havia lei, mas no pé do Monte Sinai eles se orgulharam.
Aquilo foi de fato um orgulho. Eles disseram em hebraico. It says, Kol asher diber Adonai na'aseh. Naaseh é uma palavra muito afirmativa que diz que tudo que o Senhor disser. E eles nem tinham ouvido. Mas tudo que o Senhor disser, nós damos conta. Deixa com a gente. Eles confiaram na sua própria força, que na verdade nem tinham. Na verdade, Deus mudou o seu tom de voz com eles. Esse texto está em Êxodo 19. Em Êxodo 20 está os 10 mandamentos. Está a lei, mas em Êxodo 19, Deus mudou o seu tom assim. Deus disse para Moisés, fala para eles não se aproximarem. Ele nunca tinha falado assim quando os tirou do Egito. Nas águas amargas de Mara, Deus transformou. E ele nunca tinha Milagres falado atrás assim. de milagres. Coluna de nuvem Sim. de dia, coluna Sim. de fogo à noite. Desde o Egito, mas ali no Monte Sinai, Deus mudou o tom. Imediatamente, no momento que o homem confiou na sua própria força. Em essência, eles estavam dizendo, nós sabemos que o Senhor tem nos abençoado, baseado na aliança com Abraão, nosso pai, da qual não merecemos, então é favor imerecido. O Senhor abriu o mar como um favor imerecido, nos tirou do Egito como um favor imerecido, transformou as águas de Mara, o maná e tudo mais, tudo por conta do teu favor. Mas Deus, a partir de agora, nos abençoe baseado na nossa bondade. Nos abençoe baseado na nossa obediência. Nos abençoe de acordo com o quão fiel nós somos. Sabemos que nos abençoa porque Tu és fiel. Sabemos que é fiel a aliança com Abraão. Nós sabemos que o Senhor nos abençoa por conta da graça, mas a partir de agora, por favor, nos abençoe. Orgulho. No momento que fizeram isso, Deus disse, vocês querem que eu te abençoe de acordo com a sua obediência? Ok. Não se aproximem de mim, senão morrerão. Ele nunca tinha falado assim. Moisés disse, não se aproximem, senão vocês vão morrer. Mesmo que fosse um animal, morreria. Ok, próximo capítulo. Aqui estão os 10 mandamentos. Guarde todos eles. E se quebrar um deles, não é culpado daquele que quebrou. Será culpado de todos. Tiago disse, se você quebrou um, quebrou todos. Aí logo depois disso, a coisa desandou. Foi radical. E eles cometeram o mesmo pecado. Quando atravessaram o Mar Vermelho, eles murmuraram. Nas águas amargas de Mara, eles murmuraram. E apesar de pecarem, ninguém morreu. É verdade. Mas depois disso, eles murmuraram e caíram mortos. Quando eles reclamaram, caíram mortos. Agora, você prefere estar debaixo do quê? Da graça ou da lei? Sim. Sabe, durante 1500 anos o povo esteve debaixo da lei. E a lição não foi aprendida. E voltando a falar sobre as obras da carne, até mesmo hoje em Gálatas para os crentes, Paulo disse assim, as obras da carne são embriaguez, inveja, ciúmes, discórdia, adultério. Paulo chama de obras da carne, porém o fruto do Espírito. Veja que não são as obras do Espírito. Então, qual é a diferença? Obra é o resultado de esforço, fruto é resultado de vida. E, durante 5 capítulos, Paulo fala sobre a lei e a graça. No livro de Gálatas, graça e lei, porque os Gálatas tinham voltado para a lei. Agora, no capítulo 5 ele diz, se você estiver sob a lei, é isso que você vai produzir. E se estiver sob a graça, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Até mesmo o domínio próprio é um fruto. Pense nisso. Isso é Se eu estou incrível. pregando para a galera jovem da minha igreja, amém? Pense no ministério de jovens e eu quero que eles tenham domínio próprio, amém? O que eu faço no natural, na lógica humana, prego sobre domínio próprio. É como colocar madeira no fogo. Agora, se eu desejo domínio próprio, o que eu faço? Eu prego a graça. E o fruto que a graça produz é o domínio próprio. Amor, paz e alegria. E hoje no corpo de Cristo existem tantos. Que Como eu posso dizer? eles têm dificuldades sexuais por conta das coisas da carne. E eles não percebem que estão tentando servir a Deus com suas próprias forças, assim como Pedro. E por algum motivo, eles não entendem que isso é orgulho. Talvez eles achem que orgulho é agir com arrogância ou de forma condescendente. Mas agora, falando sobre orgulho, como você define o orgulho? Assim como eu acabei de dizer, é confiar nos seus próprios esforços. O que muitas pessoas não percebem é que não é uma questão de ser arrogante ou de ser legal. Você pode ser a pessoa mais calma, sabe? A pessoa mais Cheio legal. de orgulho. Espere a pessoa passar pelo fogo, sabe? A gente nunca sabe. As pessoas julgam as pessoas pela aparência, pelo que vem. Mas é maravilhoso que... Sabe, entenda bem o que estamos falando. Não estamos falando pare de orar, pare de jejuar, pare de ler a Bíblia. Não, nada disso. Mas por que você faz isso? Por que eu vou à igreja? Bem, eu vou à igreja porque é lá que eu recebo essas verdades, é onde eu me alimento. E então, por que eu oro? Eu oro porque eu estou próximo de Deus. Se eu estou viajando e vejo um acidente ali na estrada,
De todas as pessoas ali, eu sou a pessoa que tem influência com Deus. E eu posso orar e pedir para que Deus faça alguma coisa naquela situação. Para ajudar aquela pessoa, para que ela seja salva, sabe? Porque eu tenho influência com Deus, amém? É totalmente diferente, é como céu e inferno. Entre orar pela vitória e orar a partir da vitória. Nós, os que cremos na graça, oramos a partir da vitória. Então, o que estou dizendo é, olhe as suas motivações para saber se está debaixo da graça ou da lei. Olhando eu não consigo dizer, não dá, porque estão fazendo as mesmas coisas, mas um deles tem alegria, o outro não. Onde existe graça, existe alegria. Essas duas coisas não se separam. Interessante, porque muitas pessoas hoje oram da forma do Velho Testamento. Como se implorassem a Deus por algo. Implorar a Deus até que Ele me atenda. Bombardeando o céu. Então eles têm na sua cabeça que devem interceder para destruir algo, alguma prisão satânica. Então eu entendo essa questão da oração, mas o que você poderia dizer para as pessoas sobre isso? Sobre as orações do Velho e do Novo Testamento? Ou sobre as promessas de Deus sobre nós? Vamos falar um pouco sobre isso, porque esse é um assunto muito importante hoje. Sim, é verdade. Até mesmo a forma que nós nos dirigimos a Deus mudou. No Velho Testamento eles se dirigiam a Deus como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que retirou Israel. Muitas vezes orações em grupo, orações onde eles confessavam os seus pecados. Era parte do processo. Jeremias fez, Daniel fez, Neemias fez. A questão é que a oração do Novo Testamento, e a Bíblia nos diz que existe uma oração do tempo em que Jesus estava aqui, e ele ensinou a oração do Pai, e ele ensinou aos seus discípulos que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o que aconteceu no dia de Pentecostes. E ele disse aquela parte, perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora, quando Paulo escreveu Efésios e Colossenses, ele disse, perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo perdoou você. Agora, Jesus, se você ler cuidadosamente, ele disse, perdoe como nós perdoamos. Ou seja, se eu não te perdoo, não me perdoe. Mas Paulo disse, perdoe, a motivação mudou. Perdoe assim como Deus em Cristo perdoou você. Sim. Então Paulo está desdizendo que Jesus disse, não. O Cristo na terra e o Cristo que ascendeu aos céus é o mesmo que entregou a Paulo as epístolas para a igreja. É o mesmo Cristo, não são as palavras de Paulo, são palavras de Cristo. Houve uma mudança depois da cruz. Sabe, eu não vejo problema nenhum em fazer a oração do Pai Nosso, mas então por que na última ceia o Senhor Jesus disse, até agora vocês não pediram nada em meu nome? Mas ele já tinha ensinado eles a orarem a oração do Pai Nosso. Eu creio que eles oraram todos os dias, desde quando aprenderam. Ainda assim, na última ceia, antes de ser crucificado, até agora vocês não pediram nada em meu nome. A oração do Pai Nosso não é uma oração de pedir em nome dele. É claro que ele está falando de uma nova oração. Você se dirige ao Pai. No Velho Testamento, eles não tinham esse espírito de paternidade, Abba, Pai. E existe uma reverência, é claro que eu sou a favor da reverência a Deus. Amém. Por exemplo, minha filha, meu filho, quando eu estou na igreja, sabe, eles se dirigem a mim. Na verdade, meu filho não, mas minha filha sim. Ela tem todo o respeito, sabe quem está em volta. E é claro que há momentos em que você está adorando a Deus e você diz, Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Sabe, porque mesmo que seu pai seja um juiz, ele ainda é seu pai, ainda que ele seja um autor, como você o chama. Então, obviamente, há momentos que é importante que você se dirija a ele com todo o decoro. Eu faço isso na adoração, eu gosto de chamá-lo de Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Jeová. Mas, na verdade, o nome que Jesus veio revelar é Pai. E esse é o meu acesso íntimo a Deus. Então, a minha oração se torna algo familiar, sabe? Eu digo, Pai, e Ele sempre me ouve. Então, eu creio que houve uma mudança, até na oração. Hoje nós oramos no Espírito, por exemplo, que não acontecia no Velho Testamento. E isso fala de intimidade. Eles tinham todos os dons do Espírito, mas não tinham o dom de orar em línguas, o dom de falar a língua celestial. Agora, por que o corpo de Cristo não entende que este é um dom especial, que é de orar sem envolver a sua mente? Cara, nós precisamos disso. Sabe, quando as mulheres estão lavando as louças, ou quando estamos dirigindo, ou cuidando das crianças, é a vida cotidiana. E isso envolve a nossa mente. Quer dizer que não podemos orar?
esta é uma oração que vai de acordo com a vontade de Deus. Sabe, é muito poderosa. Sabe, quando nós olhamos para o que Jesus fez na cruz, como diz em Gálatas 3,13, ele se tornou uma maldição por nós. Então hoje não há nenhuma maldição sobre nós. Então as bênçãos virão sobre nós. E Pedro fala, por exemplo, sobre ele nos ter dado tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Então para mim é como se no Velho Testamento houvesse sempre uma espera passiva para o agir de Deus. Agora, porém, no Novo Testamento, desde a cruz, quer dizer que Deus já se moveu. E Ele já proveu. E Ele já nos entregou todas as coisas. Então, enquanto oramos, eu adoro isso que você está falando. Nós não oramos daquele jeito... Deus, por favor, eu preciso. Sabe, as pessoas vão olhar para a igreja, especialmente se alguém é novo na igreja. E aí, eles vão ver alguém adorando. Ai meu Deus. Ou alguém orando... Por favor, Senhor. Soa como um Deus distante, um Deus que é frio, que precisa ser persuadido para nos dar as coisas que estamos suplicando. É exatamente isso. E quando olhamos as promessas de Deus para hoje, você diria que cada promessa da Bíblia são nossas em Cristo e ponto final. Você pensa assim? Vou te responder citando a Bíblia, porque todas as promessas de Deus, nele, em Cristo, nós temos o sim, e nele temos o amém. Tem sempre aqueles que dizem, mas isso aqui é para os judeus e tudo mais. Sim, eu concordo. Mas o texto diz que todas as promessas de Deus, nele nós temos o sim e o amém. Eu posso tomar posse de toda a promessa do Velho Testamento. Posso crer que aquelas bênçãos são apenas para aquelas pessoas, mas eu posso crer que são minhas. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Apenas imagina, se uma doença ou uma enfermidade se vier sobre o teu corpo ou sobre o corpo dos seus filhos, um familiar, sua oração não seria: Deus, por favor, a sua bondade, o Senhor será que poderia fazer algo a respeito? Você não oraria assim? Não. Então me diga, como você oraria? Vamos lá. Eu oraria... Sabe, tem algo que nós fazemos lá na nossa casa, na nossa família, e isso é algo que Deus me mostrou nas Escrituras. Por esta razão, muitos estão doentes e fracos e muitos dormem. Então, no Novo Testamento, Paulo diz que há apenas uma razão pela qual o corpo de Cristo está fraco, doente e dorme. Ele não diz razões no plural, ele diz razão, que é não discernir o corpo. A ceia do Senhor. E como nós distorcemos isso? Ao invés de algo de celebração e de ação de graças, se tornou algo a temermos. Fazendo uma lista dos pecados. O que é participar do corpo indignamente? É quando você participa da ceia se sentindo condenado. Quando você não enxerga o perdão dos seus pecados, você está diminuindo o sangue. Ele diz, este copo é o copo da nova aliança no meu sangue, pela remissão e perdão dos pecados. E nós tomamos com a consciência do pecado, e não da remissão. Nós tomamos o pão e nem mesmo discernimos que o corpo dele foi moído para que nós obtivéssemos cura. Então estamos participando indignamente. E o jeito que é pregado fala de pessoas indignas, que não podem participar. Mas é a maneira, não as pessoas. É um advérbio aí, que modifica a ação. Então, nós tomamos a ceia do Senhor em casa e tomamos posse dizendo, pelas suas pisaduras nós somos sarados. E liberamos a fé naquele momento, apenas crendo na cura. Amém? E assim, que lindo. Eu creio que essa é a forma do Novo Testamento. E é claro que tem também outros aspectos. As pessoas perguntam por que nem todos são curados. Eu creio que já não é mais a maldição da lei, como se Jesus não tivesse feito o seu papel, mas eu creio que tudo tem a ver com condenação. Sabe, eu tenho um sermão chamado A Condenação Mata. E a base está em 2 Coríntios 3, onde diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, contrastando o Velho e o Novo Testamento. Então, veja que no dia de Pentecostes, do primeiro Pentecostes, quando os judeus celebraram que a primeira Páscoa que aconteceu quando o anjo da morte passou e o sangue estava na porta, aquela foi a primeira Páscoa. 50 dias depois, onde eles estavam no pé do Monte Sinai. Foi o primeiro Pentecoste. Qualquer judeu vai te dizer isso. O Pentecoste deles é a celebração do recebimento da lei. O nosso Pentecoste é o recebimento do Espírito. Sim. E vemos o que aconteceu no pé da montanha. 3.000 pessoas morreram. 3.000 pessoas morreram quando a lei foi entregue. Ok? Agora,
quando o Pentecoste se completou na nova aliança. Amém? Não mais no Monte Sinai, mas no Monte Sião. E Deus derramou do seu Espírito. Quantos foram salvos? 3.000 pessoas. Então, a letra mata. E a letra aqui não são as escrituras, mas a lei. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E comecei a estudar a letra que mata, e Deus me disse no começo do capítulo 3 de 2 Coríntios, e fala do ministério da condenação e o ministério da justiça. E se o ministério da condenação teve glória, agora lembre-se dos avivamentos de tempos passados, eu não quero mencionar os nomes, mas foram baseados no pecado, baseado na consciência do pecado. Sim. E foram avivamentos que tiveram a sua glória, tiveram glória. Não podemos negar isso, mas olha esse versículo. Se o ministério da condenação teve glória, Deus não disse que o ministério da condenação não teve glória. Quando Moisés desceu da montanha, seu rosto brilhava, porém não era um esplendor crescente, era devanecente. Então tinha que cobrir o seu rosto, para que não visse a glória que se apagava. Ok? Então, o ministério da condenação teve a sua glória, mas o ministério da justiça excede em glória. Então nós ainda não vimos nada. Há um grande avivamento por vir, quando a justiça é pregada. E eu de fato creio que estamos chegando nestes dias. Amém? Não mais a consciência do pecado, mas a consciência de justiça, glorificando o Senhor Jesus. Quando as pessoas se sentem condenadas, eu vejo que essa condenação acaba torturando-as. Com certeza, é verdade. Eu creio que existe uma inteligência no nosso corpo, e eu prego sobre isso. Eu creio que existe uma inteligência em nosso DNA. Por exemplo, aquelas pessoas que sofrem com doenças autoimunes, o médico diz, é o seu corpo lutando contra ele mesmo. É o seu sistema imune lutando contra você mesmo, gerando esta doença. Mas na verdade, bem antes disso, o que acontece? Você se autocondena, você se julga, e seu corpo responde dizendo, ei pessoal, ele é muito inteligente, ele diz, ele quer se autocondenar. Vamos produzir algo. Existe uma sentença de julgamento sobre nós. Vamos produzir algo. Mas no momento que você responde à graça, você olha para a cruz. Sim, eu mereço ser castigado, mas ali está o meu castigo. Sim, eu mereço apanhar, mas ali está minha surra. Sim, eu mereço ser julgado e condenado, mas ali está minha condenação. E isso te preenche da paz, shalom. Aquela mulher no poço, ela estava sem jeito, ela estava com vergonha. E ela tinha motivos para isso, porque ela já tinha vivido com, na verdade, 5 homens. Estava em adultério e o Senhor veio e ministrou a ela. Mas quando ela saiu, ela disse, venham ver um homem. Ela já não estava mais com vergonha. Se tornou uma evangelista. Venham ver o homem que contou tudo a respeito da minha vida. Apenas um momento com Jesus. Ele transformou o foco dela e colocou o foco dela nele. E ela libertou-se de si mesma. Então, quando nós focamos em Cristo, então nós nos libertamos. Sabe, uma das coisas que mais me ajudou foi quando eu estava buscando a Deus por coisas grandes, sabe? Coisas grandes. Eu percebi que o diabo citava a Bíblia. É verdade. Mas nunca de maneira completa, né? Sempre Não, parcial. é sempre bagunçado. A Bíblia diz que ele pode ver como anjo de luz. E eu nunca conversei com ninguém em nenhuma das minhas viagens que tenha visto o diabo vindo a eles como um anjo de luz. Mas quando eu olho para esse versículo, anjo de luz, a palavra diz que a Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Daí então eu descobri que toda vez que eu caminhava em direção a algo grande que Deus estava me dirigindo, a uma nova área, novas organizações ou até o programa de TV e tudo que o Senhor estava fazendo conosco, o inimigo se levantava contra nós e fazia com que eu mesmo focasse em mim mesmo. Até mesmo usando a palavra, eu conheço muita gente que até de fato entrarem na palavra e começarem a ter um entendimento de como a graça, porque nos mesmos versículos que eu vejo a graça de Deus, eles veem a lei. Sim, exatamente. E aí eu digo, como é que você conseguiu ver isso aí? E eu me lembro de conversarmos num outro programa, como Paulo, que foi um dos caras mais treinados da sua época, dentro da lei, no Velho Testamento e nos textos de Moisés. Ele demorou uns bons anos mergulhando na palavra e recebendo para entender aquilo que Deus tinha revelado para ele. Eu não sei quantos anos levou, mas é óbvio que quando ele começou a entender a graça, ele se libertou e o inimigo perdeu seu poder, porque ele só quer te condenar. E o único objetivo dele é fazer com que você pense em você, pense em você, pense em você. Mas quando você se volta para Cristo, para aquilo que ele fez, o milagre é seu. Sim, sim.
Isso é muito real. Nós falamos de milagres e sobre o poder miraculoso. Nós não estamos falando sobre quando entregamos a nossa vida para Cristo e nos tornamos novos, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E algumas pessoas acabam ficando confusas porque nas primeiras semanas elas estão lá no topo, mas depois voltam a beber, voltam a fumar e eles não entendem que agora o homem espiritual está vivo com Cristo, correto? Sim, E a própria Bíblia fala que assim como ele é, nós também somos. Então isso quer dizer que o nosso homem espiritual está vivo para sempre. E sabe, eu gosto da palavra selo, porque isso é algo selado. Nosso espírito não consegue se contaminar. Agora a mente que temos carregado 30, 40, 50 anos, ela ainda insiste em ser da mesma forma e o corpo continua com os mesmos desejos. Então quando o inimigo nos ataca, ele sempre ataca a nossa performance. Daí então nós voltamos para a performance de Cristo. Está correto? absolutamente. E essa é a razão pela qual nós precisamos ouvir a palavra. E quando eu digo a palavra, sabe, ouvir a lei também é ouvir a palavra. Porque os 10 mandamentos, eles vêm do Senhor, eles são santos. Eles são santos, mas não te santificam. São justos, mas não te justificam. Então certifique-se de quando você ouvir a palavra, seja a palavra de Cristo. A palavra revelada. Sabe quando diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? A tradução correta aí é, na verdade, a palavra de Cristo. Porque palavra de Deus significa que os 10 mandamentos também são palavra de Deus. Mas eles produzem fé? Não. Então, a palavra de Cristo é uma revelação da palavra sobre o que a palavra revela sobre Cristo. Mesmo no Velho Testamento está ali escondido segredos do Cristo. Quando você traz à tona, aí se torna a palavra de Cristo. Se torna vida para as pessoas. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Isso é maravilhoso. Não é só a palavra de Deus. Não. Sabe, algo sobre as pessoas é que todos nós somos parecidos. Nós temos uma propensão ao legalismo. Todos nós, inclusive eu. É algo enraizado em nós. Sabe, nós podemos ouvir 10 sermões todo domingo sobre a graça. Amém? Durante 10 domingos seguidos, desfrutando da graça. Ali, sermões sucessivos sobre a graça. Mas no 11º domingo, alguém vem e faz uma mistura. Ninguém prega somente a lei. Apenas em algumas sinagogas, mas não é comum. Geralmente prega-se uma mistura entre lei e graça. E você vai esquecer os 10 sermões que ouviu. É real. Desse jeito. Simples assim. Martinho Lutero costumava dizer assim: eu prego para mim mesmo todos os dias que eu sou justificado pela fé. Eu prego a mim mesmo o evangelho, onde sou justificado pela fé todos os dias. Ele com certeza não tinha CDs naquela época, então eu prego para mim mesmo todos os dias. E ele disse: porque todo dia eu me esqueço. Isso é muito verdadeiro. E isso é de suma importância. Eu acredito que o corpo de Cristo não valoriza este ouvir, palavra, e ouvir. Quando compram um CD, guardam, sem se dar conta que este estresse que eles estão sentindo, ao ouvir a palavra, ele irá embora. Porque este ouvir lança fora o medo. Porque quando eles colocam o CD e começam a ouvir sobre a bondade de Deus e como viver uma vida sobrenatural, sabe, apenas ao ouvir, amém? Lá no final, onde é que está o estresse? Onde é que está o medo? Eu me sinto bem, me sinto livre. É assim que o corpo de Cristo deve ser. Eu creio que precisamos ouvir muito nestes dias. Dia e noite. Antigamente tínhamos as fitas cassete. Hoje temos CD, a internet, mas, por favor, ouça. No seu MP3, permaneça ouvindo. Quando eu era mais jovem, li a palavra, mas eu só conseguia enxergar o que eu tinha que fazer. Sabe, eu me lembro de orar, e eu ia orar. E você orava para que a palavra se revelasse a você. Sim, exatamente, eu orava e falava: Senhor, como é que eu fico livre? Livre disso? E eu achava que era o Espírito Santo que me mostrava tudo o que eu havia feito de errado. Ah, você não foi bom o suficiente aqui, você falou duramente aqui, você falhou aqui, eu não deveria ter feito isso. E eu não desfrutava da palavra, eu não desfrutava da oração. Porque ambos me faziam sentir como alguém que estava errado. E foi assim até que eu verdadeiramente conheci o Evangelho e a graça de Deus. As boas notícias, e foi aí que alguma coisa girou a minha cabeça. Eu entendi que foi Jesus que fez por mim, então eu estou qualificado. E a justificação é um presente, e aí eu comecei a entender a sua graça e tenho cada vez mais prazer na palavra. Sabe, eu vou até os lugares mais bonitos do mundo e eu entro no meu hotel, no quarto e apenas leio a palavra.
leio numa cafeteria e quanto mais eu leio, mais eu gosto. Mais feliz, mais amado, mais alegre eu me sinto. E quando eu oro, eu vejo o Espírito Santo agindo, dizendo que me ama, que Ele cuida de mim, que Ele se importa comigo. Agora, se não fizermos essa transição da lei, então para a graça, a Bíblia vai ser algo que vai te acusar. Sim, sim. E isso é tão sutil, sabe? Eu amo pregar sobre aquela passagem sobre os discípulos de Emaús. No exato dia que Jesus ressuscitou dos mortos, Ele apareceu para dois na estrada de Emaús, duas pessoas voltando para Emaús. E a Bíblia diz que eles conversavam e estavam tristes. E aí o Senhor se aproximou. Mas o Senhor fechou os olhos deles, para que não reconhecessem. E eu perguntei, Senhor, mas por quê? Por que fechou os olhos deles para não te verem? Não seria legal se vissem as suas marcas? Ei, pessoal, eu estou vivo, estou aqui. Eu faria. Com certeza. Eu com certeza faria isso. Mas por que o Senhor fechou os olhos? E ele me respondeu. Porém, antes disso, ele disse, o que aconteceu? Por que vocês estão tão desapontados? Você é estrangeiro, você não ouviu o que aconteceu nestes últimos dias? E eles começaram a falar sobre Jesus, da forma que ele morreu. E eles pensavam que Jesus iria resgatar Israel. A mente deles estava em Israel, não em Jesus. Jesus era um meio para um fim. O foco central era Israel. Achávamos que era ele que redimiria a Israel. Aí Jesus mostrou ele como o foco central. E ele disse, como vocês demoram e custam a entender? Você concorda, Leon, que temos no corpo de Cristo esses dois problemas? Uma lentidão para crer. Sabe, Sim. ou nós sabemos, ou nós somos ignorantes e não sabemos. Mas quando sabemos, somos lentos para crer naquilo que sabemos. E o que ele fez? Ele começou nos 5 primeiros livros de Moisés. E os profetas? Ele começou a explicar coisas sobre ele mesmo. Uau, que estudo bíblico foi aquela jornada! Os primeiros 5 livros ele começou a explicar aquilo que era concernente a ele mesmo, não sobre o que fazer. E depois disseram que seu coração queimava. Amém? E no final da viagem, eles o convidaram para entrar na casa, e quando ele partiu o pão, ele desapareceu. Quando o reconheceram, ele desapareceu. E disseram, nosso coração não queimava quando ele falava das Escrituras? Uau. Agora, como Jesus remediou o problema da ignorância e da lentidão em crer no corpo de Cristo? Foi através da explicação sobre as coisas concernentes a ele mesmo. A partir do próprio Velho Testamento. E aí eu entendi que o Senhor queria me mostrar que a razão pela qual ele fechou os olhos deles era para dar esperança a todos nós, nos dias de hoje. Porque se eles tivessem o visto nos olhos físicos, nós diríamos, ele apareceu para eles. Mas ele fechou os olhos deles para que não o vissem pessoalmente, fisicamente, para que o vissem nas Escrituras. Primeiro. E isso nos dá a mesma oportunidade. Podemos vê-lo nas Escrituras todos os dias. Sim. Então esta coisa de ver a Bíblia como um livro sobre o que fazer e não sobre ele, como nós somos transformados? Aprendendo o que fazer? Não. Nós, como rosto descobertos, contemplamos a glória do Senhor. Então somos transformados à mesma imagem, de glória em glória. E quem faz isso é o nosso esforço? Não, pelo Espírito de Deus. Então, enquanto pregadores, precisamos revelar a glória da graça de Deus nos púlpitos. E que ao contemplar as pessoas sejam transformadas pelo Espírito Santo. Agora, a maior parte dos ensinos é sobre o que fazer, o que fazer, o que fazer. É fácil pregar isso. São 5 passos, 3 passos, 10 passos, é fácil. Uau, que unção dobrada. Nosso tempo está quase acabando. Só temos mais 2 minutos agora. Que alegria nós podermos sentar e falar da sua graça. Se tem alguém assistindo hoje e está se sentindo sobrecarregado e está difícil permanecer na igreja e está difícil fazer a vontade do Senhor, então de fato não conhecem a graça do Senhor. Não, por quê? Seu coração vai começar a queimar, você vai rir de novo e você terá muita alegria quando vê o que ele já fez. E você comentou comigo um dia desses que as pessoas de fato não conhecem o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. E quando você vai para a cruz, Paulo falava o tempo todo, a cruz, a cruz, a cruz, a cruz. Porque foi o que Jesus fez na cruz. E sabe, a gente vê apenas o perdão dos pecados, mas tem muito mais do que isso. Existe ali uma nova vida na sua graça, que flui em nossas vidas. Então, como a última palavra, o que você diria? Como um pensamento final sobre a graça do Senhor Jesus Cristo? Primeiramente, eu gostaria de dizer que não estamos ensinando para as pessoas que não existe inferno. Não estamos ensinando às pessoas que todos são salvos automaticamente. Muito cuidado com esses estudos da pseudo-graça. Mas, de fato, pergunte-se a si mesmo:
Eu estou verdadeiramente vivendo a vida abundante que o Senhor prometeu? Em João 10, quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e se não estiver, pergunte-se a si mesmo, onde estou errando? Esta promessa de uma alegria abundante, a paz que excede o entendimento, é encontrado no Evangelho da Graça. Precisamos entender o que é este Evangelho da Graça. E não é sobre você, é sobre Ele. E também não é sobre fazer, é sobre o que Ele já fez. Não é sobre esforço, é sobre descanso. Não é sobre orar pela vitória ou orar pela cura, é sobre orar a partir da vitória.